dia. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na gravação dessa aula. Não sei se ela vai para vocês na segunda-feira ou na quinta. De qualquer forma, aulas 29 e 30, páginas 369 no resumo, daquele esquema, na verdade, e 187 no texto, tá? O tema é o iluminismo, e eu estou seguindo aqui o roteiro do próprio livro, tá bom? Então vou acompanhar aqui, vocês acompanhem aí. Bom, o iluminismo é um tema que vocês devem ter aprendido em outras matérias, né? Sobretudo filosofia. Então nós vamos ver aqui a parte histórica que nos interessa. A primeira questão é o que foi o iluminismo, né? Então, normalmente colocamos que o iluminismo foi um movimento filosófico-cultural que aconteceu na Europa no final do século XVII e no século XVIII, sobretudo. É claro que movimento, alguém já pode questionar, né? Porque eles não têm nenhum manifesto, nada que os unisse realmente com um tipo de ideologia, de pensamento. Na verdade, o que tem mais interessante é que eles justamente discordavam entre eles, né? Eles falavam que a certeza que eles tinham é que eles poderiam discordar um dos outros desde que utilizassem a razão para fazer isso, né? Bom, mas é o que mais você vai encontrar, essa questão, movimento filosófico-cultural, final do século XVII e século XVIII, na Europa. Então, na Inglaterra, na Holanda, em Portugal, sobretudo na França. O foco está ali, filosofia, né? Filosófico-cultural, mas ele vai se inserir em várias áreas do conhecimento. A reflexão filosófica na política, na história, vai ter uma vertente que vai trabalhar com a economia, na arte. Portanto, ele se insere em diferentes áreas do nosso conhecimento, inclusive da física. Os principais que nós vamos ver aqui, o John Locke, o Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu. Claro que não são os únicos, mas não temos como trabalhar todos aqui também. O primeiro que aparece, considerado um dos fundadores do iluminismo, é o John Locke. Então Locke ele fala, vocês lembram do Locke quando nós estudamos a Revolução Inglesa? Fizemos uma pequena comparação com Thomas Hobbes. O Locke pega aquele trabalho e faz esse trabalho. Então, nós lembramos daquela vez, daquela oportunidade, que a família do Locke lutou na Guerra Civil Inglesa ao lado do parlamento. E que o Locke volta à Inglaterra após a Revolução Gloriosa. Isso é importante para você ter um pouco do contexto em que ele estava vivendo, tá? Que com certeza influenciou bastante as posições que ele tomou e do que ele escreveu e etc. Ele vai lançar as bases para o que nós chamamos hoje de liberalismo político. Então lembramos em Locke, vamos lembrar em liberalismo político. Ele trabalhava com a ideia do estado de natureza. No momento, nesse período de estado de natureza, existia uma igualdade radical. E nós tínhamos lá alguns direitos naturais que
lutávamos, ou que as pessoas lutavam por elas mesmas. O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Então, os três grandes direitos naturais: vida, liberdade e propriedade. Sendo que essa propriedade inclui, inclusive, a propriedade sua sobre a sua própria pessoa. A ideia desse direito natural é um questionamento, a ideia que se tinha, que alguns ainda têm, né, de que esses direitos são dados por alguém, ou pelo ser divino, ou pelo poder, pelo soberano. Logo, não, nós nascemos com esses direitos, eles nos pertencem, ninguém nos deu, ele é nosso. Ele vai dizer que em dado momento, ou em algum momento, podemos ter uma escassez, uma dificuldade diante desses direitos. Quando há uma carência, há uma luta para que isso se resolva. Um conflito. Então ele vai dizer que a partir daí nasce o que nós chamamos de sociedade civil, ou sociedade política, e com ela o Estado. Na visão do Locke, o Estado serve para isso, garantir os nossos direitos naturais, serve para defender a propriedade privada da nossa vida em nome da nossa felicidade. Seria o grande papel do Estado. Locke está defendendo aqui, já que éramos uma sociedade natural, passamos a ser uma sociedade civil ou política, então nós fizemos um acordo, portanto um contrato. A ideia de contrato social aqui também, entre aqueles que governam e aqueles que são governados. E defende também o direito à resistência contra a opressão. Então, temos o direito de trocar aqueles que nos governam se eles não conseguem defender esses direitos que nós temos aqui. Tá bom? Então percebeu que o Locke trabalha com essa questão muito aí de direitos, né? E aí vai aparecer sempre na nossa cabeça aquela questão dos direitos humanos. Quando falamos de direitos humanos, alguns já torcem um pouco o nariz, né? Ah, é coisa aí de esquerda, ou é coisa de que quer defender bandido. A gente fala isso. Se eu falar de direitos civis, aí alguns podem não pensar assim, vão lembrar lá do Martin Luther King, né, os direitos civis nos Estados Unidos, né? Mas outros ainda vão falar assim, mas não sei e tal. Tem que acabar um pouco com essa ideia, né? Os direitos humanos são para todos. E as declarações dos direitos para defender a pessoa, né? O homem, aqui homem e mulher, é óbvio, ele aconteceu em diferentes momentos, inclusive influenciados pelas ideias iluministas. Na independência dos Estados Unidos, a declaração de independência dos Estados Unidos, durante o processo de Revolução Francesa, nós temos direitos dos cidadãos. Após a Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, aparece lá os direitos humanos. Então, e que inclusive os países que pertencem assinam, vão defender. Então, temos que ter uma posição mais crítica com relação a isso. Mas também podemos buscar isso em outros momentos, até anteriores ao pensamento iluminista. Estava dando uma pesquisadinha, né? E essa questão dos direitos dos homens e do direito natural, você encontra inclusive lá no Antigo Testamento, acredito, lá na Bíblia. Não, professor, e muita gente finge que não percebe ou de fato não consegue ver.
Mas se você pegar os 10 mandamentos entregues por Deus a Moisés, vocês conhecem, né, a história do Êxodo, se você pegar os 3 primeiros mandamentos e juntá-los ali, praticamente se resume naquela frase, né, brilhante: amar a Deus sobre todas as coisas. O que ele fala ali é isso: amar a Deus sobre todas as coisas. E se você pegar os outros 7, da soma 10, outros 7 mandamentos, é outra frase brilhante: amar ao próximo como a si mesmo. Que inclusive Jesus Cristo vai defender, né, literalmente com a vida, né? Então vai falar da honra, do direito à vida, do direito à propriedade, do respeito. Então, dentro dessa questão de amar ao próximo como a si mesmo. Então precisamos olhar com um pouco mais de criticidade a questão dos direitos do homem. Serve sobretudo para orientar o homem para ter uma boa convivência, pelo menos a partir daí, tá? Outro pensador que nós temos aí no iluminismo é o Voltaire. O Voltaire, ele vai trabalhar com esses direitos naturais, mas ele vai acrescentar um que é a liberdade de expressão. Então essa questão de você ter o direito de expressar as suas ideias e ao mesmo tempo ter a tolerância de entender que o outro também tem que expressar, ou tem o direito de expressar as ideias dele. Então, o direito de expressão significa o seu, mas também significa de todos. O Voltaire vai ser um crítico ferrenho também ao Estado absolutista. Veja, gente, século XVII, final, século XVIII, nós estamos lá com o antigo regime. Todos esses iluministas estão contra o antigo regime, em especial contra o absolutismo, em que o governante concentra todos os poderes em suas mãos. Quando não concentra, está louco para fazer isso. E o mercantilismo, a política mercantilista. Daqui a pouco vamos falar um pouco disso também. Então ele vai se colocar aí também contra, mas não contra a monarquia, tá? Ele considera ainda que a monarquia é importante, propõe inclusive uma aproximação do monarca com o filósofo, porque vai dar uma brecha aí, teórica pelo menos, para defender os déspotas esclarecidos, que vão surgir um pouquinho depois, tá? Ele também vai ser um crítico muito ferrenho, muito forte da igreja, tá? Faz uma crítica ao clero. Ele considera a igreja irracional e que muitos se aproximam de uma superstição, tá? O fato dele pensar assim não significa que ele não acredita em Deus. Significa que ele acredita que a filosofia que é tratada na religião é muito antiga, muito arcaica, e que ela forma uma sociedade de pessoas ignorantes e submissas, sobretudo aqueles que interpretam a religião e para as pessoas. Um dos princípios fundamentais do iluminismo é que as pessoas devem começar a questionar e a pensar por elas próprias, caminhar por elas mesmas, fazer a própria história. Então, para ele, a igreja tem formado ignorantes, fanáticos e submissos. Mas o Voltaire, ele era deísta. Ele estava numa religião natural, com a crença em Deus, a crença na imortalidade da alma, sanções do além e etc. É atribuído ao Voltaire aquela frase em que ele fala na direção de Rousseau, né? Ele não concorda com Rousseau, inclusive,
faz uma crítica bastante severa e interessante. Mas ele fala do jeito dele lá. Eu não concordo com nada que você disse, mas eu dou a vida para que você continue tendo o direito de falar, tá? Do jeito mais clássico lá, mas na essência é isso que ele vai dizer. Eu concordo com você, mas você tem direito de falar, tá? O terceiro personagem que nós temos aí é o Montesquieu, o Barão de Montesquieu. O Montesquieu, ele vai fazer a sua crítica direta ao Estado absoluto. Ele fala, como é que vamos controlar o poder do rei? Né? Como fazer para que esse rei não concentre? Ele fala, uma pessoa não pode concentrar nas mãos dela o direito de fazer as leis, de julgar as leis, de executar as leis. Não tem sentido. A não ser que você queira uma sociedade, uma ditadura. Então ele está questionando isso. E ele vai nos dar duas brilhantes saídas. A primeira é fazer uma Constituição. Então, se nós temos uma Constituição, e olha, é uma Constituição que não é ditada pelo soberano. A Constituição, ela reflete a sociedade. É feita a partir da sociedade. Por isso que cada sociedade tem que ter a sua. Porque reflete a sua realidade daquele momento. Que todos têm que obedecer, inclusive o rei. Então a ideia aí da Constituição, brilhante. E depois, que dessa Constituição tem que ter uma tripartição dos poderes. Então nós temos que dividir o poder entre o executivo, o legislativo e o judiciário, como que um confrontando o outro. É o poder contra o poder. Veja, não é o jeito mais fácil, né? Mas é o melhor jeito, é a melhor maneira de fazer com que a sociedade caminhe segundo a maioria, segundo a população no seu todo, e não segundo a visão de uma pessoa, no caso, o governante absolutista. Ele reconhece o regime republicano, o regime monárquico e o regime despótico. Eu acho que dá para entender que esse aqui é um dos que mais lembramos hoje, né? Essa ideia de frear o poder com o poder. E aí nos cabe uma outra reflexão sobre os dias de hoje. Bom, na verdade, lá na sua apostila tem uma questão que é de 1989 e já fala de uma certa crise entre os poderes no Brasil. Depois vamos comentá-la. Mas vamos ver hoje. Hoje se você leu algum jornal ou viu algum jornal, manifestações para fechar um dos poderes, o Supremo Tribunal, ou fechar o Congresso Nacional, baseado em quê? Até porque quando esses dois poderes aprovam algo que eu concordo, eu vou falar que não, é legal. Aí quando ele faz algo que eu não concordo, não, tem que sair. Então tem alguma coisa aí que não está correta. Só quando é do meu lado que está certo. Não. Então tem que colocar outros políticos. Escolher. Peraí, a eleição que escolheu os deputados e senadores foi a mesma que escolheu o presidente. Então não acertou nenhum, errou no outro. Sim. Confuso isso. Pode ser oportunismo, golpe. Então, o remédio pode ser pior do que a doença. Sem o poder judiciário e sem o poder legislativo, só nos resta um poder, que é o executivo, para concentrar os poderes. Vamos voltar ao absolutismo. E olha qual poder executivo nós vamos ter aí na mão. Vamos ter que voltar a lutar contra o poder da igreja e o poder do soberano? Não, né, gente? Então veja como é que é forte o que eles falavam lá e como ajuda-nos a refletir aqui. Como é que faz com esses poderes?
alguma coisa tem que uni-los aí, tem que fazer a ligação. E esse alguma coisa tem que ser a Constituição. Ela que tem que ser o elo para ligar. Além do óbvio, né, do querer melhor para o país, não só para o bolso de cada um deles. E olha, temos críticas a todos, temos críticas ao Supremo, ao presidente e ao Legislativo. Mas ter a crítica faz parte do sistema democrático. Anular totalmente um já não é bem assim. Montesquieu, esse é o cara, hein? É o cara. O próximo que nós temos aí é o Jean-Jacques Rousseau. Nome diferente, né? Veja que o Locke ele é inglês, o Voltaire e o Montesquieu são franceses. E o Rousseau, com esse nome, só podia ser francês também, né? Ele vai ser aquele que vai divergir mais dos outros, outra vez em pontos mais importantes. Todos os outros defenderam a importância da propriedade. O Rousseau fala não. A propriedade, inclusive, para o Rousseau, na obra que ele escreve, foi o grande problema. A causa dos conflitos, das desigualdades, aconteceu quando alguém falou assim, isso aqui é meu. Quando cercou e falou, é meu. Aquela árvore, minha, o fruto dela também é meu. Então, para o Rousseau, propriedade é o grande problema. Então, veja, ele vai ganhar logo um obstáculo aí no seu desenvolvimento, que é a burguesia. Vão percebendo como que esses pensamentos que até agora estamos vendo se colam, estão grudados no pensamento burguês. Pensando que daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. Portanto, o Rousseau ele faz um certo apelo à democracia, quando ele diz que a soberania não está com o soberano, a soberania está com o povo, e que o governo deve servir à vontade geral, e não à vontade dele, tá? A vontade geral da sociedade. Ele também, então o primeiro grande choque é isso com a burguesia, né? O outro com aquela ideia de progresso. Os iluministas tinham uma vida bem otimista, né? Sobre o progresso, o desenvolvimento, a técnica, que uma sociedade estivesse evoluindo sempre na direção do melhor, né? Quase que em linha reta, né? E o Rousseau fala mais ou menos isso, não é isso não. Tá? Ele vai defender aqui a ideia de que o progresso pode não ser tão bom assim e de que o passado ainda era melhor do que o progresso. Tá? É como se ele pregasse uma volta àquela liberdade primitiva. Se não me engano é o Rousseau que trabalha com aquela ideia de que nós nascemos puros, né, ou bons, né, e vamos assim ser influenciados pela sociedade. Seus princípios vão ser usados na educação também. Vamos perceber então, gente, que o movimento iluminista, ele, apesar de ser popular, né, porque vai aparecer, vai ser discutido em uns cafés, não sei o que, ele é elitista. Tá? Ele se aproxima da burguesia, ele questiona a nobreza e tal, mas ele está mais lá em cima. Não é algo tão do povo assim. Quando ele fala em igualdade entre as pessoas, é sempre daquela igualdade do direito, igualdade que está lá na lei. Não é bem aquela igualdade econômica ou mesmo social. Temos outros, né? Condorcet, que vai falar muito, que vai apostar na ideia de democracia. O Vigo, que mexe com a história. Immanuel Kant, que tem uma obra que fala sobre o próprio esclarecimento. Esse período pode ser chamado de século das luzes, iluminismo, esclarecimento, tá? Tudo nessa linha aí, porque é como se eles dissessem que o conhecimento estava nas trevas e agora estamos iluminando. Dois desses outros que nós falamos, ou que não falamos, o Diderot, Denis Diderot e Jean d'Alembert, eles vão também ser importantes porque vão organizar uma enciclopédia.
é a ideia de tentar colocar todos esses conhecimentos, né, ou essas visões sobre o mundo, numa grande obra. Colocar em mais de um volume, é claro. E vários desses iluministas vão contribuir com essa obra. E ela vai acabar servindo também para que a gente possa ter uma ideia do que aquela época valorizava, o que eles pensavam, o que eles queriam. Enciclopédia, na divulgação dessas ideias iluministas. No final desse texto aí, ele coloca um box ali sobre as mulheres. Muito legal isso aí também, inclusive tem caído muito nessa dentro da história cultural, essa questão sobre o papel da mulher em diferentes momentos ou movimentos. E os iluministas são pessoas que se consideram muito avançadas para a época, e são, mas estão naquela época. Então eles não têm muito espaço para as mulheres. O próprio Rousseau vai dizer, olha, no contrato social a mulher não está não, quem estava lá era o homem. Tá? Mas ele faz algumas citações lá, e uma delas é Mary Wollstonecraft, é assim que se pronuncia, não sei, mas está no seu texto. Ela escreveu uma obra, Defesa dos Direitos da Mulher, em 1792, onde ela faz uma crítica severa ao patriarcalismo e à tirania masculina. Então, ela já coloca aqui boa parte dos problemas das mulheres vem por causa dos homens. Não vou dizer nada, mas me parece que ela está bem certa, tá? Bom, professor, então, mas não tem assim algo que norteia todos eles aí, que eles defendem, que eu sabia que cada um tem mais uma linha? Tem sim. Eu anotei umas aqui, ó. No seu texto também espalhada ali. Então tá lá, uma. A emancipação humana pela razão. Então, grande destaque aí é a razão. Os pensamentos do iluminismo, eles vão beber lá da revolução da ciência que aconteceu nesse período, sobretudo com Isaac Newton, entre outros, eu não sei. Então, essa ideia de razão é importante. Mas emancipação do quê? Da ignorância, das amarras, daquilo que impedia ou dificultava o homem de caminhar com os próprios pés. Crença no desenvolvimento da ciência e das técnicas. Então, aquela visão otimista que eu falei, acreditando que sempre está indo na direção do bem. Crítica ao Estado absolutista, talvez é o mais forte, né? Se for lembrar Montesquieu, se for lembrar Locke. Crítica do Estado absolutista e crítica ao cristianismo. Na verdade, crítica à igreja, mas o que predomina aqui é o cristianismo. O governo como fruto de um contrato, então boa parte trabalha com essa ideia de que o governo não pode ser imposto, ele é um fruto de um acordo, um contrato da sociedade, dos governados com o governante ou os governantes. A crença na liberdade e na igualdade como direitos inalienáveis. Liberdade e igualdade, direito que ninguém deveria te tirar, né? É teu. Crença no progresso contínuo como rumo a ser seguido pela humanidade. Aqui, é claro, é interessante, mas já é uma visão que nós sabemos que a história não é tão linear assim. Eles vão ter também alguns baques com a própria realidade. Nesse período acontece aquele já famoso, né, terremoto em Portugal, terremoto, incêndio, depois maremoto, tudo, uma coisa de louco. Bom, que acabou sendo construído muito com ouro tirado aqui do Brasil, né? Século XVIII, mineração. Mas aquilo que aconteceu mexeu com a visão deles.
como o progresso continua lá. Então a ideia, mas continuou, prevaleceu ainda, mas com esses obstáculos aí. E acho que mais ou menos a liberdade dos indivíduos, mas eu tinha citado lá em cima a liberdade, tá bom? Outra coisa, já tínhamos comentado lá, o iluminismo ele se conecta, né, com a burguesia. Nossa ideia de liberdade, de igualdade jurídica, de questionamento do poder do rei, tudo isso tem a ver com os desejos da burguesia. A burguesia tinha crescido, tinha enriquecido com essa forma de governo lá na época do início do absolutismo e do mercantilismo. Mas ela agora está no estágio que ela começa a questionar, não precisar mais disso. Então ela passa a questionar o poder político, o poder econômico, a prática econômica da época. Então eu anotei duas questões que poderiam ajudar. Por exemplo, quando eu falo em liberdade, direito de escolha, participação política, eu não estou dando na cara que eu estou me opondo ao absolutismo. Então já a aproxima do iluminismo. Quando eu questiono alguns direitos, como por exemplo o direito da hereditariedade, e falo em outros direitos, como liberdade, igualdade, eu também estou me aproximando das ideias burguesas. Se você pegar a Revolução Norte-Americana, que será a sua independência, e a Revolução Francesa, nossos dois outros próximos temas, são chamados revoluções burguesas. E eles estão impregnados da ideia do iluminismo. E mais ainda, você pega as independências da América Latina, presença também de ideais iluministas. Todos eles aí marcantes. Teria mais algumas coisas aqui, mas eu estou olhando no relógio, chegando aqui nos 30, né? Se gira nos 30, pular algumas questões aqui. Eles tiveram alguns opositores, obviamente, né? Pós esse período, a escola de Frankfurt vai questionar o iluminismo, e junto com a escola de Frankfurt, depois, né, a pós-modernidade. Então também tem oposições. E fechando aí, falei que o início disso tudo lá é aquela questão da revolução científica do século XVII, com Isaac Newton e o René Descartes, tá bom? Descartes é aquele da dúvida, né? Duvido. E a primeira parte, o início de todo saber vem justamente da dúvida. E o Newton é aquele da lei da gravidade. Ele vai descobrir que o mundo tem suas leis físicas, essas leis da natureza, e essas leis podem ser estudadas, devem ser estudadas. E elas existem sem interferência de ninguém. Até daqui a pouco. Eu vou deixar para responder as questões mais para frente.